Onde podem estar as míticas 11 tribos perdidas de Israel? Este enigma é um dos maiores da Bíblia e ressurgiu nas discussões. Imagine uma nação escolhida por Deus, portadora de promessas eternas e alianças sagradas, que parecia insustentável ao passar do tempo. No entanto, toda essa civilização, com suas famílias, tradições e sonhos, desapareceu da história sem deixar pistas claras ou despedidas. Como é possível que uma nação inteira tenha sumido? Eles não eram meramente habitantes comuns, mas descendentes diretos de figuras icônicas como Abraão, Isaque e Jacó, testemunhas de milagres e portadores das promessas divinas. No entanto, de repente, como granulações de areia sendo levadas pelos ventos do deserto, essa herança foi dissipada. O destino dessas tribos levanta muitas perguntas. Por que, de 12 tribos, só uma permaneceu enquanto as outras se tornaram conhecidas como as tribos perdidas de Israel? A resposta se desenrola através dos séculos, envolvendo batalhas, traições, fé e a sutil influência da providência divina. E talvez, mesmo hoje, ainda ecoe em nossa era moderna. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode transformar sua visão da história bíblica. Antes de nos aprofundarmos neste mistério milenar, inscreva-se no canal Bíblia Hoje em Dia. Semanalmente, desvendamos histórias ocultas, mistérios antigos pouco conhecidos, e oferecemos insights profundos que fortalecem a fé. Cada vídeo aqui é uma jornada de descoberta, e o que vamos explorar hoje é apenas o início. A história das tribos perdidas não é simplesmente uma curiosidade do passado. É uma chave essencial para compreender eventos que podem ainda estar por vir. Feche os olhos por um momento e imagine viajar no tempo, cruzando desertos e montanhas, até chegar à época de Jacó, que recebeu de Deus o nome de Israel. Jacó, não um simples homem, mas o herdeiro das promessas divinas feitas a Abraão e Isaque, se viu como uma figura central no grandioso plano de Deus para a humanidade. Seus 12 filhos estavam destinados a serem líderes de tribos poderosas: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Estes nomes representavam muito mais do que indivíduos. Eram o início de uma narrativa grandiosa, cada tribo a desempenhar um papel único na Terra Prometida. O que começou como uma família unida, logo se viu marcada por divisões e mistérios de desaparecimento quase impenetráveis. E aqui começa o verdadeiro enigma. Os 12 nomes que surgiram dos filhos de Israel ressoaram ao longo dos tempos como emblemas de identidade, fé e destino. Não eram meramente famílias, eram clãs inteiros com suas próprias histórias únicas. Ao se estabelecerem na Terra Prometida, cada tribo recebeu uma parte específica do território, sorteada sob a orientação divina. Canaã foi dividida cuidadosamente entre os filhos da promessa, formando uma grande nação unida, um corpo diversificado semelhante a estados autônomos, mas todos unidos sob uma aliança sagrada. Durante o reinado de Davi, essa unidade alcançou seu ápice. Sob sua liderança, Israel se tornou forte. Jerusalém foi estabelecida como a capital tanto espiritual quanto política. E com seu filho Salomão, o reino floresceu em sabedoria e prosperidade. Esta era dourada viu um crescimento cultural e uma fé nacional centrada no majestoso templo de Salomão. Mas como frequentemente ocorre na história humana, por trás deste cenário de solidez, a semente da divisão estava sendo plantada. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão herdou o trono. Mas ao invés de unir, sua arrogância e insensibilidade causaram uma ruptura irreparável. As tribos do norte, sentindo-se traídas, se separaram, formando o reino de Israel sob a liderança de Jeroboão. Este cisma não foi apenas político, mas uma divisão profunda nos âmbitos espiritual e social. O problema se agravou quando Jeroboão, temendo que o povo se reconectasse a Jerusalém, criou novos centros de adoração,
distanciando ainda mais o reino de Israel de suas raízes divinas. A idolatria dilacerou a fé, e com o tempo, a corrupção e a injustiça permeavam o reino. Profetas foram enviados para trazer o povo de volta, mas suas mensagens foram ignoradas. Eventualmente, a paciência divina se esgotou e o reino do norte sucumbiu aos assírios, sendo devastado e dispersado. Entretanto, enquanto o norte enfrentava sua ruína, um vestígio de esperança persistia com o reino de Judá, situado ao sul. Este remanescente, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, além dos levitas que buscaram refúgio ali, conseguiu preservar a linhagem de Davi e manter viva a adoração ao Deus verdadeiro. Era como uma chama de esperança em meio às trevas, um símbolo de resistência contra o desaparecimento completo. Durante anos, Judá resistiu às pressões externas e internas. Reis como Ezequias e Josias se esforçaram para renovar o pacto com Deus, destruindo altares pagãos e tentando reavivar uma fé verdadeira. Esses momentos de avivamento trouxeram breves períodos de esperança e renovação espiritual. No entanto, o coração do povo ainda permanecia dividido, preso na idolatria, na corrupção e na injustiça social, fatores que alimentaram a tormenta que se aproximava. Profetas como Isaías, Jeremias e Miqueias alertaram que o juízo divino era inevitável. A ameaça se concretizou na forma do Império Babilônico, uma força implacável que, em 586 a.C., sitiou Jerusalém. A cidade, que durante séculos foi símbolo da presença de Deus entre os homens, foi saqueada e destruída. O magnífico templo de Salomão, o centro de toda a adoração, foi profanado e arrasado, marcando um momento trágico na história do povo de Judá. O povo foi levado cativo, sob condições humilhantes, para um exílio que duraria 70 anos na Babilônia. Apesar da destruição física, a essência do povo de Judá não foi completamente destruída. Mesmo com as muralhas caídas e os templos arruinados, eles perseveraram na fé, cultivando o legado das Escrituras, ensinando suas bênçãos às novas gerações e mantendo viva a esperança de um retorno. Durante o exílio, eles compreenderam algo de extrema importância. A aliança com Deus não dependia de estruturas físicas ou templos específicos. Ela residia no coração e na fidelidade do povo. E foi esse entendimento que sustentou sua esperança por dias melhores. Sob a liderança de figuras como Zorobabel, que liderou o primeiro grupo de retorno, Esdras, que restabeleceu a lei, e Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém, o povo judeu gradualmente reergueu sua comunidade. A reconstrução marcou um novo começo, um recomeço que não apenas restabeleceu as estruturas físicas, mas renovou a fé e a esperança de que as promessas de Deus poderiam se cumprir novamente. Assim, mesmo após a devastação, o povo de Judá mostrou que, embora derrotado em batalha, sua alma permanecia firme, aguardando o aguardado Messias, as promessas de um futuro melhor e a esperança do renascimento de Israel. A cidade de Jerusalém, devastada e vazia por um tempo, voltou a se encher de vida e esperança. O templo, embora muito mais simples do que o grandioso que fora originalmente construído, foi erguido novamente como símbolo da perseverança e da continuidade da fé do povo de Judá. Assim, através de alianças renovadas e tradições resgatadas, a identidade do povo de Deus persistiu. Mesmo após tantas adversidades e perdas, eles não apenas sobreviveram às dificuldades, mas também mantiveram vivas suas raízes espirituais, culturais e religiosas, garantindo que a chama de sua história nunca se apagasse completamente. Contudo, mesmo com a reconstrução de Jerusalém e a renascença de suas tradições, surgem dúvidas legítimas. Teria tudo realmente voltado ao que era antes? Ou ainda existiam cicatrizes invisíveis, profundas demais para serem vistas à primeira vista? As marcas daquele exílio
daquele sofrimento e da dispersão permaneciam no subconsciente coletivo, influenciando gerações futuras e moldando o percurso da narrativa bíblica até os dias de Jesus. Com a queda do Reino do Norte e a dispersão das 10 tribos, o centro da identidade israelita passou a residir majoritariamente em Judá. Não apenas geograficamente, mas também espiritualmente, como uma nova referência de esperança e resistência. Foi neste momento que o termo judeu começou a adquirir uma abrangência até então desconhecida. Inicialmente, referia-se exclusivamente aos descendentes da tribo de Judá, mas, com o tempo, passou a marcar toda a população remanescente. Além de Judá, incluía aqueles de Benjamim e os levitas que, dispersos, permaneceram ligados à fé original. Essa evolução linguística refletia uma transformação social profunda. A antiga distinção entre as tribos ia se diluindo na prática cotidiana, até quase desaparecer. Assim, ser judeu passou a significar mais do que uma origem étnica, uma identidade de pertença, uma fé inabalável no Deus de Israel, mesmo após a destruição de seus reinos. Quando chegamos ao período do Novo Testamento, na época do nascimento de Jesus, o termo judeu já estava perfeitamente consolidado. Os textos bíblicos revelam que Jesus convivia, falava e era rejeitado pelos líderes judeus, apesar de também ser descendente da casa de Davi, da tribo de Judá. Embora o nome israelita ainda fosse utilizado em alguns contextos mais religiosos ou cerimoniais, a expressão judeu se popularizou, tornando-se a marca universal do povo que resistira à dispersão. Há uma história marcada por sofrimento, resiliência e fé. Essa mudança de nomenclatura carrega em si uma história de resistência, de dor, mas também de esperança e sobrevivência. E isso levanta uma questão intrigante. Será que todas as tribos ainda estão perdidas para sempre? Ou há algo mais, escondido nas páginas do tempo, aguardando a hora de vir à tona? Depois da destruição de Samaria e da deportação coletiva promovida pelos assírios, as 10 tribos do norte começaram a desaparecer silenciosamente da memória coletiva. Misturadas entre povos estrangeiros, convivendo em terras pagãs, suas práticas, línguas e tradições antigas foram gradualmente se esvanecendo. Casamentos interétnicos tornaram-se comuns, e as antigas festas, mandamentos e modo de vida foram sendo substituídos por novas culturas e costumes, até que a essência de suas origens se perdeu quase por completo. Aos olhos do mundo, seus descendentes tornaram-se parte de um grande mar de povos anônimos, sem conexão consciente com suas raízes israelitas. Poucas evidências confiáveis permanecem, apenas ecos e lendas vagas, que dificultam qualquer tentativa de rastrear suas linhagens com precisão. A questão que permanece é se, de fato, esses 10 grupos se perderam para sempre ou se, de alguma forma misteriosa, ainda existe esperança de encontrá-los. Talvez, para Deus, seu destino esteja reservado para um momento crucial, uma ocasião que o próprio tempo e a história divinam em sinais sutis. A Bíblia, em suas passagens proféticas, sugere que nada é esquecido por Deus, pelo contrário, tudo tem seu propósito. O desaparecimento dessas tribos abriu espaço para um dos maiores enigmas bíblicos, um mistério que provoca debates acalorados entre estudiosos, arqueólogos e teólogos até hoje. Diversas teorias tentam responder essa questão. Alguns especialistas acreditam que remanescentes dessas tribos migraram para várias regiões do mundo antigo, incorporando-se a povos da África, Ásia e Europa. Outros apontam para possíveis descendentes atuais, como os Beta Israel na Etiópia, que mantiveram tradições judaicas isoladas por séculos e, segundo alguns estudos, poderiam estar entre os povos que descendem das tribos perdidas. No Nordeste da Índia, por exemplo, há uma comunidade conhecida como Benei Menashe, que afirma ser descendente da tribo de Manassés. Eles preservaram costumes que remetem às antigas tradições de Israel,
como a observância do sábado e o uso de símbolos hebraicos, despertando o interesse de estudiosos e religiosos. Na África, os Beta Israel, também chamados de judeus, Ethiopian, também são considerados por alguns como possíveis descendentes diretos de uma ou mais das tribos perdidas. Eles mantêm uma identidade judaica forte e uma prática religiosa que remonta ao passado distante, apesar do isolamento geográfico. Mas essas ligações ainda alimentam debates e muitas dúvidas, visto que não há provas arqueológicas conclusivas que confirmem uma origem direta e contínua dessas tribos até os dias atuais. Na Europa, boatos históricos e lendas medievais sugeriam que certos povos celtas, escandinavos ou até povos britânicos poderiam ser descendentes das tribos perdidas de Israel. Hipóteses que, embora fascinantes, carecem de respaldo arqueológico ou documental confiável. A maior parte das evidências disponíveis é frágil e muitas vezes baseada mais em tradições orais, interpretações vagas de textos antigos ou em semelhanças culturais que podem ser mera coincidência. Apesar de todas essas teorias, a história tradicional afirma que, de fato, as tribos do norte se perderam com o passar do tempo. Mas a questão que permanece é: será que, de alguma forma, Deus reservou seu povo para um momento de reencontro? A própria Bíblia sugere que sim. Sinais de esperança estão escondidos nas profecias, como a de Ezequiel, que fala da futura união de Judá e Israel, além de referências específicas à restauração das tribos dispersas. Na visão profética de Ezequiel, há uma passagem que simboliza este futuro esperança de união. Deus instrui o profeta a pegar 2 pedaços de madeira, um representando Judá e o outro representando Efraim, o reino do norte. E então Deus ordena que esses pedaços sejam aproximados para que se tornem um só na mão do profeta, simbolizando a restauração de um só povo, unificado sob um único rei, que é uma clara referência ao Messias. Essa visão indica que, no tempo divino, as tribos dispersas serão reunidas novamente, transformadas em uma nação unificada, restaurada não por forças humanas, mas por uma ação sobrenatural de Deus. Esse reencontro, segundo a profecia, está relacionado à vinda de um rei descendente de Davi, o Messias. Para muitos cristãos e judeus, essa promessa está ligada à esperança de uma redenção final, onde tudo será restaurado. E o que parece improvável, mesmo impossível, aos olhos humanos, é aguardado por Deus como um momento de glória, quando cada pedaço espalhado pelo mundo será recolhido pelo próprio Criador. E o que isso significa para o presente? Será que estamos testemunhando os primeiros sinais dessa futura restauração? Apesar de 2 milênios de dispersão, perda e silêncio, a história mostra que Deus nunca abandonou seu povo. Depois de sofrer perseguições, exílios e até o devastador Holocausto, em 1948, nasceu oficialmente o Estado de Israel, uma expressão concreta da promessa divina sendo cumprida. Para muitos estudiosos, esse evento foi uma réstia de esperança, uma antecipação de todos os decretos divinos que ainda virão. Hoje, ser israelense é uma questão política e nacional, envolvendo cidadãos de diferentes religiões, crenças e origens. Já ser judeu é algo mais profundo. Uma identidade étnica, espiritual e cultural que atravessa séculos de história, carregada das promessas feitas a Abraão, Moisés, Davi e seus descendentes. No cenário atual, podemos distinguir 3 principais grupos dentro da comunidade judaica: os religiosos, que vivem seguindo rigorosamente a Torá e as tradições; os seculares, que se orgulham de sua herança, celebrando festas e tradições culturais sem uma prática religiosa intensa; e os messiânicos, uma vertente que reconhece Jesus como o Messias prometido, mantendo as tradições judaicas e a fé em Cristo ao mesmo tempo. Essa diversidade reflete a complexidade de uma história que, apesar dos desígnios humanos, mantém-se viva e cheia de promessas de restauração e esperança.
Por último, uma reflexão importante sobre a região da Palestina e sua história. Nos tempos de Jesus, a terra era conhecida por nomes ligados às suas tradições israelitas, como Judéia, Samaria e Galiléia. Foi somente após a revolta de Bar Kokhba, em 135 d.C., que o nome Palestina foi oficialmente atribuído à região pelos romanos. A intenção de Adriano ao rebaptizar a Terra Santa dessa forma foi, na verdade, uma estratégia de humilhação e tentativa de apagar a essência e a conexão histórica do povo judeu com aquela terra sagrada. Ao associar o território aos filisteus, inimigos históricos de Israel, os romanos buscavam deslegitimar a ligação espiritual e cultural do povo de Deus com seu território prometido. Ao longo dos séculos, o nome Palestina foi se consolidando nos mapas e na história. Mas sua origem foi uma espécie de tentativa de apagar a memória e a identidade do povo israelita. Ainda hoje, muitos argumentam que esse nome carrega um peso político e simbólico, enraizado em uma história de conflitos e disputas que vão além das questões políticas contemporâneas. Compreender essa origem ajuda a perceber que muitos dos conflitos atuais têm raízes em uma narrativa histórica alterada ou manipulada ao longo do tempo. Apesar das tentativas humanas de apagar suas raízes, o povo de Deus permanece guardando a esperança e as promessas divinas que nunca se perdem. Mesmo diante de todas as perdas, dispersões e o silêncio da história, a história das tribos de Israel não chegou ao fim. Para Deus, nada é esquecido, e a esperança de restauração permanece viva. A profecia de Ezequiel, que fala da união de Judá e Israel, continua, pulsando com força. Um dia, esses dois povos, separados por séculos de dispersão, serão reunidos, suas madeiras unidas em uma só, sob o comando do próprio Deus, que é fiel à sua palavra e às suas promessas. Essa união não será por força militar ou estratégias humanas, mas por uma obra sobrenatural do próprio Criador, que promete restaurar seu povo. Segundo esses textos proféticos, será um momento de renovação, uma volta definitiva ao propósito original de Deus para a sua aliança com Israel. E essa união acontecerá na terra que Deus prometeu aos seus antepassados, num evento que envolverá o cumprimento de uma esperança milenar. Além disso, essa reunião está claramente relacionada à vinda do Messias, um descendente de Davi, que unirá o povo disperso e estabelecerá um governo de paz e justiça. O futuro dessa restauração, que muitos interpretam como a chegada do Messias, promete ser um espetáculo de misericórdia e glória divinas. Mesmo que toda a história pareça perdida por causa das dispersões e das dificuldades humanas, a palavra de Deus revela que esses pedaços dispersos ainda serão recolhidos. Cada um deles representa uma parte do plano divino de redenção, que está aguardando o momento certo para se cumprir. Nos dias atuais, essa esperança se faz ainda mais presente. Apesar dos séculos de silêncio e dispersão, sinais de que Deus está agindo podem ser observados. A criação do Estado de Israel, a retomada de suas tradições e a renovação das conexões espirituais demonstram que Deus não se esqueceu de seu povo. O que começou como uma promessa ancestral que parecia quase esquecida ou impossível de acontecer, está se manifestando de diversas maneiras na história contemporânea. Para muitos, isso indica que estamos vivendo os passos iniciais de uma restauração definitiva, um momento de reencontro que a própria Bíblia prevê e espera. Entender tudo isso é fundamental para compreender o que está por vir. A história de Israel ainda está sendo escrita, e ela não termina com a dispersão das tribos ou com as guerras humanas. Há uma promessa de Deus de que Ele reunirá seu povo, independentemente de onde estejam ou de quantas dificuldades enfrentem. Essa promessa é eterna, porque Deus é fiel e honra seu pacto. E no momento em que tudo parecer impossível, lembre-se, a esperança de Deus está viva.
Seu plano de restauração está em andamento. E tudo aponta para um futuro em que Judá, Israel e até mesmo os descendentes das tribos perdidas serão unidos novamente, por sua misericórdia. Essa é a grande esperança que nos sustenta, uma promessa que transcende o tempo e as nações. E quando esse dia chegar, será um evento de glória que o mundo jamais viu. Uma história de redenção escrita pelo próprio Deus, que nunca esquece seus filhos. Você está pronto para testemunhar esse novo capítulo? A história não acabou. Ela apenas está aguardando o momento final, quando Deus mesmo reescreverá tudo. As tribos perdidas podem estar dispersas, mas seu destino está nas mãos do Senhor. E Ele, em seu tempo, chamará cada um de volta, de todos os cantos, de todas as nações. A história de Israel, portanto, é uma saga de esperança, promessa e fidelidade divina. E no coração de tudo isso, há uma certeza. Deus não se esqueceu de seu povo nem de suas promessas. Mesmo que pareça que as tribos perdidas desapareceram para sempre, a esperança de uma reunião futura permanece viva no coração daqueles que creem na fidelidade divina. Cada detalhe da história, cada dispersão e cada dificuldade fazem parte de um plano maior que Deus está conduzindo silenciosamente. A palavra de Deus garante que no tempo certo, Ele reunirá Israel e Judá novamente. E essa união será um sinal de que a história do seu povo ainda está sendo escrita com um propósito eterno. O próximo capítulo dessa história será marcado por uma glória maior do que qualquer derrota ou dispersão. Quando a vontade de Deus se cumprir, veremos a esperança maior de todas se manifestando. O retorno final do povo de Israel, a reconciliação das tribos perdidas e a plena realização das promessas feitas por Deus aos seus ancestrais. Essa é a esperança que alimenta a fé de milhões ao redor do mundo, que aguardam com fervor o dia em que Deus mesmo trará de volta todo o seu povo disperso, curando todas as feridas e formando uma nação reunificada sob sua autoridade. Enquanto isso, a nossa responsabilidade é viver com a esperança firme, confiantes na fidelidade do Deus que não falha. Devemos permanecer atentos aos sinais de que Deus está trabalhando na história, orar pelos que ainda aguardam o encontro e manter a fé de que o seu plano divino está em plena execução. Cada gesto de restauração, cada evento que parece desafiar a lógica humana, aponta para um momento em que tudo será cumprido à perfeição. A verdadeira história de Israel, portanto, não é apenas de perdas e dispersões, mas de promessas, de esperança eterna e de um amor que nunca deixou de lado o seu povo. Deus, em sua misericórdia, continuará a buscar e reunir os seus, até que o último pedaço do seu povo seja novamente colocado na sua terra, em paz, sob a sua autoridade, para adorá-lo para sempre e enquanto durar a eternidade. E é exatamente essa esperança que deve inspirar a nossa fé, a nossa oração e as nossas ações. Porque essa não é apenas uma história antiga, é uma promessa viva que se mantém em pé até o momento em que o próprio Deus venha trazer o cumprimento final. E quando essa hora chegar, veremos a maior manifestação do amor e da fidelidade de Deus, que triunfa sobre toda a adversidade, toda a dispersão e toda a história de sofrimento. Então, permaneça firme, acreditando. O Deus de Israel não se esquece de seus filhos. E o dia do reencontro, da reconciliação e da oração se cumprirão, garantindo que as 11 tribos perdidas não tenham desaparecido para sempre, mas estejam aguardando o momento preciso de serem reunidas na glória do Senhor. Porque, para o nosso Deus, nada é impossível. Ele prometeu e Ele cumprirá. A história de Israel ainda está por ser concluída, e o grandioso final está vindo, preparado pelo próprio Deus em sua infinita fidelidade.